Olá, gente! Estamos começando aqui no canal uma nova série falando sobre serpentes e falando sobre serpentes de alguns países do mundo. Muita gente tem mandado e-mail para a gente perguntando muitas curiosidades sobre algumas serpentes que ocorrem em alguns países. Então, eu decidi a gente vai fazer uma série falando sobre vários países do mundo e a gente vai começar hoje pela Espanha. Então, vamos ver as serpentes peçonhentas na Espanha nesse Papo de Cobra. Sem perda de tempo, vamos entrar com a nossa vinheta. Então, gente, vamos começar a falar da Espanha. A Espanha tem 15 espécies de serpente, uma biodiversidade bem baixa se a gente compara aqui com o nosso Brasil, né? E dessas 15 espécies, apenas 3 delas são peçonhentas. É muito importante lembrar a vocês que a Espanha está na Europa, né? E na Europa a gente tem uma outra subfamília de viperídeos, né? Que é a subfamília Viperine. E essa subfamília não tem fossa salarial, diferente aqui do Brasil. O Brasil tem uma outra subfamília, que é a subfamília Crotaline. E vocês sabem a característica dos crotalíneos, né, dos viperídeos aqui do Brasil, é ter fossa salarial. Então, na Espanha, as 3 espécies não têm fossa salarial, então se acostumem com isso de ver serpentes peçonhentas, mas que não têm fossa salarial. Vamos começar então pela nossa primeira espécie, a víbora de Aspis, a Vipera aspis. A Vipera aspis ela ocorre em partes da Espanha, mas também ocorre na França, na Suíça e também na Itália. Elas são serpentes de tamanho médio, de um formato bem delgado, e elas alcançam em média de 50 a 70 centímetros, e raramente ela pode atingir os 95 centímetros de comprimento. A cabeça tem formato triangular e ela é bem destacada do corpo. Daí vem aquela ideia de cabeça triangular é característica de cobra venenosa, né? A gente já viu isso aqui no canal. Na Europa isso funciona relativamente bem, mas aqui no Brasil, gente, isso não funciona. Vocês sabem disso. A Vipera aspis tem pupilas verticais, o que já mostra pra gente que é uma serpente noturna, com hábitos noturnos. Não existe um padrão de coloração uniforme para essa espécie, tanto na disposição das manchas como na cor do dorso. Elas podem variar muito entre as populações e até mesmo dentro da mesma população. Uma característica importante da Vipera aspis é que ela possui a escama da frente do focinho, que a gente chama de escama rostral, modificada, e ela forma uma pequena elevação na extremidade da cabeça, muito delicada. Elas podem viver, gente, praticamente em qualquer ambiente, mas elas evitam áreas com excessiva presença humana, até por uma questão de segurança. Elas vivem também nas montanhas, nos Alpes, mas elas não passam de 1.500 metros de altitude. É o limite delas. Em função das baixas temperaturas na Europa, a Vipera aspis somente possui atividade no período de abril a outubro. Ela é uma espécie bastante sedentária, então praticamente ela vive toda a sua vida em um mesmo lugar, se afastando muito pouco dele. Os machos, quando eles precisam termorregular, ainda podem se afastar uns 150 a 300 metros da sua área, mas as fêmeas praticamente não saem da sua área de hibernação e de reprodução por uma questão de segurança, e vão acabar termorregulando por ali mesmo. O acasalamento ocorre entre abril e maio, e pode haver rituais de disputa de 2 machos pela mesma fêmea, o que acontece com algumas espécies brasileiras também. Nem todas as fêmeas ficam férteis todos os anos. Na população dos Alpes, por exemplo, elas só ficam prontas para o acasalamento a cada 2 anos. E aí tem uma explicação para isso, né? O fato delas serem vivíparas fazem com que o perigo durante a gestação seja muito maior para as fêmeas. Como elas precisam termorregular para aumentar a temperatura dela e, obviamente, dos filhotes que estão dentro dela, elas precisam se expor mais ao sol. E aí, obviamente, elas correm mais risco de serem predadas por vários animais, inclusive pelo homem. Outro problema que as espécies vivíparas têm durante a gestação é que, conforme os embriões vão crescendo, o espaço para o sistema digestivo da mãe vai ficando menor. Então, a alimentação tem que se limitar
a pequenas presas. Ela não pode comer um alimento muito grande porque nem tem espaço no estômago, porque os filhotinhos estão ali ocupando esse espaço que antes era só do estômago, agora está comprimido ali por causa dos embriões. Mas todo esse problema, gente, ele vai terminar em setembro ou em outubro, quando ocorre o nascimento dos filhotes. Nascem de 5 a 15 filhotes, já com veneno, já prontos para caçar o seu primeiro alimento e prontos para se defender. A mãe aproveita então essa situação para recuperar a energia que perdeu durante a gestação e ela começa a procurar alimento. E essa procura de alimento tem que ser rápida, porque logo logo vai chegar o inverno. E aí o inverno não só diminui a possibilidade de alimento, como ela vai ter mais dificuldade para se mover. Então ela vai ter que hibernar. Ou seja, é a hora da gente fazer reserva de energia. E a fêmea não perde tempo. Ela começa a se alimentar bastante porque ela sabe que ela vai ficar muitos meses no seu abrigo sem poder se alimentar. Já os filhotes começam a se alimentar de presas pequenininhas, principalmente de pequenos lagartos. Mas se eles estiverem em local úmido, eles podem se alimentar de pequenas rãs também. A mãe já precisa de uma quantidade maior de energia, então não dá para se alimentar de lagartos. Ela vai ter que se alimentar de pequenos mamíferos e às vezes de filhotes de aves também. Ela vai atrás de ninhos para poder se alimentar. Ou seja, ela precisa, num curto espaço de tempo, conseguir muito mais energia. E com lagarto ela não consegue isso. Ela vai precisar de mamífero e de ave, que são animais de sangue quente, né? São animais endotérmicos, para poder dar mais energia para ela nesse momento. E quando ela se depara com o ser humano, aí é um problema. Então ela tende sempre a fugir ou procurar se camuflar, fica paradinha tentando se esconder no ambiente. Os acidentes normalmente acontecem quando o homem resolve meter a mão nela, quando resolve manipular diretamente esse animal. Mas o veneno não é tão forte assim para o homem. É a grande vantagem que essas pessoas têm. Pode acontecer um acidente, mas normalmente esse acidente não é muito grave. Esse veneno pode causar dor no local da picada, pode baixar a pressão arterial, ocasionar vômitos e, em casos mais sérios, pode ter perda de tecido, você pode ter uma lesão no local. Mas dificilmente passa muito disso. Mas, em todo caso, sempre em situações de acidente, é importante procurar atendimento médico. A gente sempre repete isso aqui, qualquer tipo de acidente com cobra, peçonhenta ou não, né, é importante procurar atendimento médico. Lá na Espanha não é diferente, não. Vamos então para a segunda espécie de serpente peçonhenta que ocorre na Espanha, a víbora de Lataste. A víbora de Lataste é da espécie Vipera latastei. Ela atualmente é considerada como uma espécie endêmica da Península Ibérica. E ela está distribuída por quase todo o território da Península da Espanha e de Portugal, à exceção da região norte e nordeste, onde se encontram as duas outras espécies de víboras que a gente vai falar aqui. A víbora de Lataste é uma serpente de tamanho pequeno a mediano. Os exemplares adultos medem em torno de apenas 50 centímetros, mas alguns indivíduos podem atingir até 73 centímetros de comprimento. Um detalhe é que os machos normalmente são um pouco maiores que as fêmeas. O seu corpo é um pouco robusto e grosso, mas a cauda é muito curta. A cabeça também é triangular e é bem destacada do pescoço. Os olhos são de tamanho pequeno a médio e possuem uma íris amarelo-dourada com pupilas elípticas, pupilas verticais. A coloração do corpo varia muito. O seu dorso possui manchas em zigue-zague que são conectadas entre si. Essas manchas elas podem ter os cantos arredondados, muito angulares e normalmente possuem duas cores. Ou elas são marrom com as bordas alaranjadas, ou elas são preto com as bordas em marrom. A coloração de fundo, onde essas manchas se encontram, também varia, gente. Ela pode ser cinza escuro, bege, marrom claro ou até marrom avermelhado. Agora, Vipera latastei, da onde é que vem esse nome? Esse nome foi dado em homenagem ao herpetólogo francês Fernand Latastei, um herpetólogo muito importante que descreveu muitos exemplares no norte da África e que viveu entre 1847 a 1934. A víbora de Lataste, ela vive basicamente em montanhas, em áreas rochosas, mas elas também podem ser encontradas em florestas abertas e em paredões nessas montanhas. Essa espécie ela é muito bem adaptada ao clima do Mediterrâneo. Ela vive muito bem em áreas úmidas e subúmidas. Como a gente falou, né, ela tem a pupila elíptica, então ela tem hábitos noturnos.
mas ela também pode ser ocasionalmente vista durante o dia. As suas populações não são grandes e elas evitam áreas urbanas ou então modificadas pelo homem. Por isso que elas são muito difíceis de serem vistas, e essa é uma das razões para serem registrados tão poucos acidentes com essa espécie. Além do mais, tem o problema do inverno, né? Porque no inverno europeu muito frio, ela também tem que se abrigar. Então ela fica escondida entre 2 a 4 meses. Então é mais difícil de ver ainda. Elas se alimentam de pequenos mamíferos, aves, lagartos, anfíbios e também insetos. Como a maior parte dos viperídeos ela é vivípara, ela pare normalmente entre 2 a 6 filhotes. O maior registro que a gente já teve de Vipera latastei foi uma ninhada de 13 filhotes. Não é comum, mas às vezes acontece. Os filhotes nascem em média com 19 centímetros e uma semana depois já estão ativos, caçando grilos, gafanhotos, lacraias e também pequenos lagartos. O veneno da Vipera latastei possui uma toxina de potência comparada à Vipera aspis, mas as picadas são muito raras e também não há registro de mortes com acidentes dessa espécie. Vamos terminar falando da terceira e última espécie de serpente peçonhenta que ocorre na Espanha, que é a víbora de Seoane, ou víbora cantábrica. Ela é uma cobra peçonhenta de tamanho médio e está em torno de 45 a 60 centímetros, embora já tenha sido encontrado serpentes de até 72 centímetros. Ela é da espécie Vipera seonei, e são duas subespécies que existem: a Vipera seonei e a Vipera seonei cantábrica. Elas vivem em áreas quentes e úmidas da Península Ibérica. Elas vivem no norte de Portugal, no norte da Espanha, e aí, já fora da Península Ibérica, ela também ocorre numa pequena parte da França. E olha a curiosidade aí, ela é a menor víbora encontrada na Península Ibérica. Esse nome popular, víbora cantábrica, é devido à subespécie Vipera seonei cantábrica, que é encontrada aonde? Na Cantábria. E aonde é a Cantábria? A Cantábria é uma região no norte da Espanha. Olha ela aí no mapa. A coloração dessa espécie é bem semelhante à de algumas populações de Vipera aspis. As manchas em zigue-zague no dorso são pequenas e até ausentes em alguns indivíduos. Na parte posterior da cabeça também pode ter uma mancha em formato de V. E nos lados podem surgir frequentemente manchas arredondadas, que também são escuras. Essa espécie vai termorregular em áreas rochosas, paredes de pedras e vegetação baixa. E inclusive podem utilizar jardins de casas que foram abandonadas. Elas são calmas e discretas, elas vivem basicamente escondidas. Elas têm hábito principalmente diurno, mas elas evitam sempre, gente, o sol forte. Ou seja, elas preferem sair logo que o sol nasce, nas primeiras horas do dia, ou então depois de um momento de chuva. Elas também no inverno ficam recolhidas. Esse recolhimento começa entre outubro e novembro e vai até fevereiro e março. Esse período pode variar de acordo com as condições climáticas de cada ano e, obviamente, com a altitude. Elas se alimentam de pequenos roedores, lagartos, anfíbios, principalmente rãs e salamandras. Os filhotes não, os filhotes já comem principalmente lagartos. Elas são vivíparas, mas elas têm uma taxa reprodutiva extremamente baixa. Elas podem ter de 3 a 10 filhotes. E elas têm vários predadores naturais. A gente pode citar aqui a águia da asa redonda, a raposa, a lontra, o gato do mato e o homem também, né? O homem é outro grande predador, não só dessa espécie, como de várias espécies de cobra. Quando ela se sente ameaçada, a primeira ação dela é tentar fugir. Agora, se ela não consegue fugir e o homem consegue capturar, aí ela vai se defender. E aí ela muda de comportamento, o comportamento fica bem agressivo e ela vai poder morder. O veneno também não é muito forte para o homem, mas ele pode causar dor, edema, taquicardia, baixa da pressão arterial, né, a hipotensão, vômitos e convulsões. O veneno não é muito forte se você compara com as outras víboras, mas deve ter uma preocupação especial com crianças, idosos e indivíduos que podem ser alérgicos a esse veneno. Essas 3 víboras da Espanha que eu mostrei para vocês, elas são espécies protegidas por lei, mas de todas as 3, sem dúvida nenhuma, a mais ameaçada é a víbora de Seoane.
a destruição, a fragmentação e a perda do habitat natural dela devido à ação do homem, fazendo rodovias, fazendas, áreas turísticas, aumentando a agricultura, né, aumentando a área de agricultura, destruindo as margens dos bosques, destruindo os muros de pedra, acabando com a vegetação natural e substituindo ela por plantação, principalmente plantação de eucalipto, são sem dúvida a maior ameaça que essas 3 espécies de serpente sofrem, né, na sua tentativa de sobrevivência numa área que já é muito difícil. Bem, gente, essas foram as 3 serpentes peçonhentas da Espanha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, se você tem interesse em conhecer serpentes peçonhentas ou não de algum outro país, deixa aqui nos comentários pra gente qual é o país que você gostaria que a gente fizesse um vídeo falando sobre as serpentes. Alguns países têm uma grande variedade de espécies, né? Então, às vezes, não dá pra gente colocar todas elas num vídeo só. Mas a gente procura escolher um grupo pequeno, né? Se o país for muito rico em biodiversidade, né? Como o Brasil, por exemplo. Aí a gente fala de região, ou fala de alguma família, a gente tenta atender vocês aí na medida do possível, tá bom? Eu sempre lembro que aqui embaixo do vídeo tem uma lista de livros em que você pode aprender mais sobre serpentes do Brasil ou do mundo, inclusive da Espanha. Tem livro ali sobre serpentes da Espanha também, ok? Então espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha com teus amigos e lembra de se inscrever aqui no canal, que ajuda muita gente. Semana que vem a gente volta para ter mais um Papo de Cobra. Valeu, obrigado!